Bom dia a todos vocês, espero que vocês estejam todos bem e que a gente tenha um dia maravilhoso. Hoje eu tô, vocês podem estar estranhando aqui, né, que eu tô com fone de ouvido porque eu preciso harmonizar meu ser, então eu coloquei as músicas que eu adoro de fundo, né? Eu vou fazer o programa hoje ouvindo essas músicas que me harmonizam, né? E acalmam o meu ser. Mas tudo bem, vamos lá, vamos seguir em frente então. Então tá. Deixa eu cumprimentar primeiro vocês. Bom dia, Márcia, Regina e Eurico, finalmente apareceu, né? Eu falei de você outro dia, Eurico. Estávamos sentindo sua falta aqui, mas você deve ter suas razões. Bom dia, Gabriel, bom dia, Valcir, bom dia, Viviane, bom dia, Renata, Liz Andrade, Pablo Augusto, Azastic, Kakamota, Jeep Pums e Marcos Freitas. Muito bem. Eu tenho certeza hoje que, assim como todos os dias, pelo menos para mim, né, que eu intuo os temas e apresento para vocês, acho que o programa de hoje vai ser maravilhoso, pelo seu conteúdo, pela sua história, pela sua mensagem, né? E assim, espero que realmente eu esteja com a razão. Bom, o que diz o Pablo Augusto aqui? Sei que não se discute muito política aqui, mas hoje teremos talvez a votação do marco regulatório da internet. Se for aprovado, poderemos não mais dizer o que pensamos na net. Isso é relativo, né? Tudo que a gente fala aqui, já falamos outro dia no programa que nós fizemos, né? Que tudo que a gente fala aqui é ouvido, entre aspas, né? Cai nos computadores e vai triando ali. Mas tudo bem. Bom dia, Simone, bem-vinda. Bem, vocês devem ter estranhado, né? O nome do programa. Mais clara, impossível. Vocês já vão entender por quê. Antes disso, ontem à noite eu recebi o apelo aqui, vamos dizer, o chamado interior, né? Para promover uma viagem à Grécia. Não deu certo em 2010, não deu certo em 2012, mas vai dar certo em 2014. Então, o ano que vem, fechando mais um ciclo de 7 anos, né, eu vou passar o meu aniversário na Grécia. Estou fazendo um programa maravilhoso. Depois eu vou disponibilizar para vocês, né? Se alguém quiser ir, vou deixar tudo bonitinho, vou informar depois quando eu tiver os preços, essas coisas todas, eu vou passar para vocês. Eu vou ser o guia de vocês, eu vou para lá sozinho, isso aí é o de menos, entendeu? Mas cada um vai cuidar da sua viagem, da sua reserva e todas essas coisas, se porventura quiserem me acompanhar. A data vai ser de 6 de maio, eu acho que vai ser, se o programa que eu coloquei lá para ser pesquisado der certo, vai ser de 6 de maio a 20 de maio, 6 a 20 de maio. Dia 20 de maio estaremos de volta ao Brasil. Ok? Então, vocês já ouviram na vida... Deixa eu abaixar um pouquinho aqui que eu estou... Como é que abaixa esse treco aqui para mim conseguir? Primeiro dia que eu consegui botar alguma coisa no iPhone aqui, eu não sabia. Pedi instrução para um amigo para me ajudar. Vocês já ouviram falar de Madalena e Yoshobim Pandira, o Jesus? Existe uma história muito linda também, que é da Clara e São Francisco de Assis. Já ouviram falar? E é sobre isso que nós vamos falar. Por que nós vamos falar sobre isso? Porque essa história, ela traz uma mensagem maravilhosa. Uma mensagem maravilhosa mesmo. Duas pessoas
que se amam em sua totalidade, abrindo mão desse amor individual, desse amor a dois, para abraçar o amor universal, o amor fraterno, o amor altruísta, o amor incondicional. Então é sempre bom a gente rememorar esses procedimentos para que a gente possa, rememorando, né, trazê-los a este momento, ao presente, e que cada um de nós que esteja numa situação parecida possamos trabalhar nosso ser para que isso se resolva. Ok? Então tá, bom dia a todos. Vamos lá. Então, vamos contar aqui. Ontem me perguntaram também, vamos esclarecer. Às vezes comenta assim: o Grego, você fez o programa e não deixou as pessoas interagir. Não é questão de eu deixar ou não deixar. Eu sou apenas instrumento desse programa. Tem dia, acho eu, tem dia que eu só tenho que passar uma mensagem. Tem dia que a interação não acontece. Então, como eu acho que existe algo que nos dirige, né? Que nessa meia hora, nesses 40 minutos que a gente faz, então eu deixo fluir. Eu não posso ir contra aquilo que está determinado, né? Então, se a gente não interage muitas vezes, vai lá saber por quê, né? Não tem. Então, bom dia Minoro, bom dia Lisa, bom dia Francisco, Edu Mendes, tá, vamos lá. Nossa, falei até do Francisco, não, era o Francisco que é da Lisa que falou aqui. Bom, para quem não conhece, então, eu vou passar e eu quero debater com vocês depois essa questão. Quem de nós... Nossa, que bom, está acalmando meu ser aqui. Quem de nós, quem de vocês já não teve um amor impossível? Um amor impossível, não digo impossível, não é isso. Nós, nas nossas carências, nas nossas vontades, nos nossos desejos, às vezes não conseguimos enxergar coisas que estão à nossa frente e que são muito maiores do que aquilo que a gente possa enxergar, ou que são muito além daquilo que a gente possa enxergar, né? Então acho que esse programa hoje vai na história de Francisco e de Clara, vai nos ajudar bastante, a todos nós, né? Então, vou passar esse texto, o texto que vai estar disponível logo mais no nosso site do Vida Inteligente. Isso é um texto do Frei Leonardo Boff, que todo mundo conhece, né? Que ele fala do amor entre Clara e Francisco de Assis. Francisco, que viveu em 1226, e Clara, que viveu, não, que morreu em 1226, e Clara, que morreu em 1253, ambos de Assis, são figuras das mais queridas da cristandade, das quais nos podemos realmente orgulhar. Os dois uniam três grandes paixões: pelo Cristo, pelos pobres, especialmente os rancenianos, e um pelo outro. O amor por Cristo e pelos pobres não diminuía em nada o amor profundo que os unia, mostrando que entre pessoas que se consagram a Deus e ao serviço dos outros pode existir verdadeiro amor e relações de grande ternura. Há entre Francisco e Clara algo misterioso que conjuga Eros e Ágape, fascinação e transfiguração. Os relatos conservados da época falam dos encontros frequentes entre eles. No entanto, regulavam tais encontros de modo que aquela divina atração mútua pudesse passar despercebida
aos olhos das pessoas, evitando assim boatos públicos. Logicamente, numa pequeníssima cidade como Assis, todos sabiam tudo de todos, assim também do amor entre Clara e Francisco. Uma legenda antiga refere-se a este diz que com terníssima candura, certa feita, Francisco havia ouvido alusões inconvenientes. Foi até Clara e disse-lhe: "Compreendeste, irmã, o que esse povo diz de nós?" Clara não respondeu. Sentiu que seu coração começava a parar e que se dissesse uma palavra a mais, iria chorar. "É tempo de separar-nos", disse Francisco. "Então tu vais à frente e antes de vir a noite terás chegado no convento. Eu irei sozinho e te acompanharei e longe, conforme o Senhor me conduzir." Clara ajoelhou-se no meio do caminho. Pouco depois, recuperou-se, levantou-se e continuou a caminhar sem olhar para trás. Olha que lindo. O caminho passava por um bosque. De repente, ela se sentiu sem forças, sem consolo e sem esperança. Sem uma palavra de despedida antes de separar-se de Francisco. Aguardou um pouco. "Pai", disse, "quando nos veremos de novo?" "Quando o verão voltar, quando as rosas florescerem", respondeu Francisco. E então, naquele momento, algo maravilhoso aconteceu. Parecia que por sobre os campos cobertos de neve tivesse chegado o verão e rompessem milhares e milhares de flores. Depois de uma perplexidade inicial, Clara se apressou, colheu um ramalhete de flores e o entregou nas mãos de Francisco. E a legenda termina dizendo: desde aquele momento em diante, Francisco e Clara nunca mais se separaram. Estamos diante de uma linguagem simbólica das lendas, mas são elas que guardam os principais significados dos fatos primordiais do coração e do amor. Francisco e Clara nunca mais se separaram. Quer dizer, souberam articular seu mútuo amor, o amor a Cristo, aos pobres, de tal forma que era um só e grande amor. Efetivamente, jamais saíram um do coração do outro. Uma testemunha da canonização de Clara disse com graça, que Francisco para ela parecia-lhe ouro, de tal forma claro e lúcido, que ela se via também toda clara e lúcida, como se fossem um espelho. Dá para expressar melhor a fusão do amor entre duas pessoas de excepcional grandeza de alma? Em suas buscas e dúvidas, ambos se consultavam e buscavam no coração um caminho. Francisco e Clara. O relato biográfico da época conta que certa feita Francisco, cansado, chegava a uma fonte de águas cristalinas. Põe-se a olhar por longos instantes para essas águas claras. Depois tornou a si e disse alegremente ao seu amigo íntimo, Frei Leão: "Frei Leão, ovelhinha de Deus, que pensas que vi nas águas claras da fonte? A lua que se espelha lá dentro?" Respondeu Frei Leão: "Não, irmão, não vi a lua, mas sim o rosto de nossa irmã Clara, cheio de santa alegria, de sorte que todas as minhas tristezas desapareceram." Em 2013 se celebraram 802 anos da fundação por Clara da Segunda Ordem, a das Clarissas. O relato histórico não poderia ser mais carregado de densidade amorosa. Francisco combinara com Clara que na noite de domingo de Ramos, belamente adornada, fugisse de casa e viesse encontrá-lo na capelinha que havia construído a Porciúncula. Efetivamente ela fugiu. Chegou à igrejinha e lá estavam Francisco e seus companheiros com tochas acesas. Alegres, a aplaudiram e a receberam com extremo carinho. Francisco cortou-lhe os belos cabelos louros. Era o símbolo de sua entrada de novo no novo caminho religioso. Agora eram dois num só.
o mesmo caminho e até hoje nunca mais se separaram. Essa linda história, agora eu vou passar a outra versão dela, diz claramente tudo, claramente, olha lá, brincadeira, claramente tudo, como a gente deve proceder, como a gente deve se comportar, como a gente tem que tomar consciência de que algo superior existe em pessoas que por livre-arbítrio, sei lá do que outra alusão possamos dar a isso, né? Tenham escolhido uma tarefa que ajude o próximo, que esteja, sei lá, esteja trabalhando para a música. Nosso coração nos engana, nossos olhos nos enganam, a nossa mente nos engana. Nós já falamos em outras ocasiões aqui. Deixa eu ver. Bom, tem coisas que não. Como faz o Jorge, né? Agora eu entendo por que ele faz isso. Bem, e essa história da Clara e do Francisco, ela apareceu hoje aqui, que nós estamos num grupo, nós estamos numa tarefa onde todo mundo se encanta, onde todo mundo se sente bem, todos os dias, meus queridos. Eu abro a minha caixa postal o dia inteiro e recebo e-mails, porque todos eles vêm para mim, a comunidade vem tudo para mim. Cada dia mais eu fico convencido de que nós estamos participando de uma coisa grande, né? Que o que as pessoas me escrevem, o que as pessoas relatam sobre transformações nas suas vidas e uma série de outras coisas de foro individual de cada um que se expressam, os corações se manifestam nesses e-mails que vêm para mim. Mas esses corações que a gente conhece não são os corações de verdade, né? Então nós estamos num grupo, numa tarefa, onde não podem, de forma alguma, em momento algum, existir algum tipo de energia, algum tipo de força, algum tipo de desejo, né, que não seja ou de servir, de ter um autoconhecimento, de crescimento de todos e por uma coisa grande. Se nos encantamos por alguém, o que é natural, devemos ser superiores. Se nós estamos num grupo desse, nós devemos ser superiores a qualquer desejo de foro íntimo, e assim como Clara, e assim como Francisco, saber que existe uma coisa superior a qualquer sentimento dessa ordem que não seja de fraternidade altruísta se manifeste em algum de nós. Ok, está todo mundo quietinho aqui. Então eu vou para a segunda parte aqui. Clara de Assis, o texto também é de Leonardo Boff. Obrigado, Pablo Augusto. Fico feliz que você diga isso, que é uma história fantástica, que é uma história fantástica. É uma história fantástica porque tem muita coisa inserida aí dentro. Deep Pumps diz o seguinte: penso que nos atraímos energeticamente para trabalharmos pela humanidade. Energeticamente, você disse bem. Não podemos nos atrair fisicamente, sensualmente, apaixonadamente. Não. Não.
não é o lugar adequado, não é a egrégora adequada. Nós trabalhamos por uma causa maior. Deep Pumps Lígia, tá bom, nossa, agora mudou de nome, não sabia. Então tá, então vamos lá. Clara de Assis, a coragem de uma mulher apaixonada. Há 800 anos, na noite de 19 de março de 2212, no dia seguinte à festa de São Domingos de Ramos, Clara de Assis, toda adornada, fugiu de casa para unir-se ao grupo de Francisco de Assis, na capelinha da Porciúncula, que ainda hoje existe. As clarissas do mundo inteiro e toda a família franciscana celebram nessa data, que significa a fundação da Ordem de Santa Clara, espalhada pelo mundo inteiro. Clara, junto com Francisco, nunca devemos separá-los, pois se haviam prometido em seu puro amor que nunca mais se separariam. Segundo a bela lenda da época, representa uma das figuras mais luminosas do cristianismo. É bom lembrá-la em todo mês de março, dedicado às mulheres. Por causa dela, há muitos milhões de Claras e Maria Claras no mundo inteiro. Ela de família nobre de Assis, dos Favaroni, e ele filho de um rico e afluente mercador de tecidos, dos Bernardoni. Com 16 anos de idade, Clara quis então conhecer o já famoso Francisco, que tinha cerca de 30 anos. Bona, sua amiga íntima, conta sob juramento nas atas de canonização que entre 1210 e 1212, Clara foi muitas vezes conversar com Francisco, secretamente, para não ser vista por parentes e evitar maledicências. Destes 2 anos de encontro, nasceu grande fascínio um pelo outro. Como comenta um dos melhores pesquisadores da história, o suíço Anton Rotzetter, em seu livro Clara de Assis, a primeira mulher franciscana, neles irrompeu o Eros, no seu sentido mais próprio e profundo, pois sem o Eros nada existe que tenha valor, nem ciência, nem arte, nem religião. Eros, que é a fascinação que impele o ser humano para o outro e que o liberta da prisão de si mesmo. Olha que bonito. Esse Eros fez com que ambos se amassem e se cuidassem mutuamente, mas numa transfiguração espiritual impediu que se fechassem sobre si mesmos. Vamos lá. Esse Eros fez com que ambos se amassem e se cuidassem mutuamente, mas numa transfiguração espiritual que impediu que se fechassem sobre si mesmos. Esse fechar sobre si mesmo é exatamente essa fissura, esse amor, esse desejo que nós conhecemos aqui hoje, né? Nosso dia a dia é assim. Francisco afetuosamente a chamava de a minha plantinha. Eu nem sabia disso, que Francisco chamava ela de a minha plantinha. 3 paixões cultivaram juntos ao longo de sua vida, de toda a vida: a paixão pelo Jesus, a paixão pelos pobres e a paixão um pelo outro. Mas nesta ordem, combinaram então a fuga de Clara para unir-se ao seu grupo, que queria viver um evangelho puro e simples, sem glossas e sem interpretações que lhe tirariam vigor. A cena não tem nada a perder em criatividade, ousadia e beleza, das melhores cenas de amor dos grandes romances ou filmes. Como poderia uma jovem rica e bela fugir de casa para se unir a um grupo parecido com os hippies de hoje? Pois assim devemos representar o movimento inicial de Francisco. Era um grupo de jovens ricos, vivendo em festas e serenatas, que resolveram fazer uma opção de total despojamento e rigorosa pobreza nos passos de Jesus pobre. Não queriam fazer caridade para pobres, mas viver com eles e como eles. E o fizeram num espírito de grande jovialidade, sem sequer criticar a opulenta Igreja dos Papas. Na noite do dia 19 de março de 1212, Clara, escondida,
fugiu de casa e chegou a Porciúncula. Entre luzes bruxuleantes, Francisco e seus companheiros a receberam festivamente. E em sinal de sua incorporação ao grupo, Francisco lhe cortou os lindos cabelos louros. Em seguida, Clara foi vestida com as roupas dos pobres, não tingidas, mais um saco do que propriamente um vestido. Depois da alegria das canções dos trovadores franceses, que Francisco tanto gostava, e das muitas orações, foi levada para dormir no convento das Beneditinas, a 4 quilômetros de Assis. 16 dias depois, sua irmã mais nova, Inês, também fugiu e se uniu à irmã. A família Favarone tentou, até com violência, retirar as filhas. Mas Clara se agarrou às toalhas do altar, mostrou a cabeça raspada e impediu que a levassem. O mesmo destemor mostrou quando o Papa Inocêncio III não quis aprovar o voto de pobreza absoluta. Lutou tanto até que o Papa, enfim, consentisse. Assim nasceu a Ordem das Clarissas. Seu corpo, olha que interessante, intacto, seu corpo intacto, depois de 800 anos, comprova mais uma vez que o amor é mais forte que a morte. Coisa linda, né? Pô, caramba, até emociona. Então, essa coisa que se apresentou hoje, ela não é para alguém, não está dirigida para ninguém. Ela se apresentou para que a gente tenha consciência e que a gente saiba o que verdadeiramente está sentindo. Se a gente estiver sentindo alguma coisa que a gente não compreenda, ou compreenda e saiba que é uma coisa que a gente já sentiu antes também, que não deve ser confundida. Que nós devemos ser franciscos, os homens, e vocês, mulheres, as mulheres devem ser as claras. Ou seja, podemos dar as mãos, homens e mulheres, caminhar juntos, nos amarmos, mas por uma causa nobre, por uma causa maior, sem aquele egoísmo de que você é minha, eu sou seu, e assim vai. Às vezes a vida é, entre aspas, cruel com a gente, né? E a gente briga com a vida, a gente diz isso aqui, aquilo lá, mas aí é que está o nosso egoísmo, né? Porque nessa pseudo-crueldade da vida está o grande ensinamento, estão as grandes lições, que elas não tinham que ser cruéis, entre aspas. Elas são cruéis porque nós não soubemos lidar com ela e assim elas se tornaram para nós, né? Então, estejamos atentos. Por que a gente tem que manter a saúde? Para impedir que a doença se instale. Assim é também a vigilância dos sentidos, a vigilância dos nossos pensamentos, a vigilância dos nossos sentimentos, para evitar que as doenças e as coisas impróprias para o caminhar de uma fraternidade se instalem em nós, né? É um tema profundo, é uma história profunda e que tem muito ensinamento aqui dentro. Já é amor fraterno, sei lá, o que eu falo, todo mundo. Nós tentamos, nós seres humanos, né? Nós temos a mania, ou procuramos, né? Verbalizar o inverbalizável. Nem sei se existe essa palavra. Existem coisas que você não pode dar nome àquilo, você não pode verbalizar. Tem sentimentos que eles apenas são sentimentos. Como é que você vai
verbalizar um sentimento, cara. Não existe isso. Então, por isso que as pessoas, quando tem um conflito interno, só elas podem se entender, só elas podem se entender. Porque elas sabem as razões dos conflitos internos. E só elas sabem a solução dos conflitos internos, né? Renata, muitas pessoas amam seus mestres. Isso acontece porque são bem resolvidos interiormente. Podemos não... Renata, você é maravilhosa, Renata. Você é maravilhosa por ter... Você está na egrégora e na energia da mensagem de Clara e de Francisco. Exatamente isso. Quantas e quantas vezes isso vai continuar por muito tempo, até que as pessoas tomem consciência de que muitas pessoas amam seus mestres, amam as pessoas que falam bonito, que são bem apessoadas, projetam as pessoas, homens, mulheres, não tem diferença, projetam naquilo que estão vendo o arquétipo, as suas necessidades, afloram suas carências e vamos jogar lá para cima dele ou dela, porque ali está o meu, ali está tudo que eu desejo. E repetindo o que a Renata escreveu, muitas pessoas amam seus mestres. Isso acontece porque eles são bem resolvidos interiormente, porém não podemos confundir esse sentimento por paixão. Isso mesmo. Boa, Renata. Bom dia, Emma. Simone, amor fraterno grego, mas vi apelo religioso nessa história, também a palavra pobreza. Não, Simone, pegue a coisa global, não se atenha a palavras. Isso aí eu peguei o resultado dos meus exames, vai caber no que você escreveu. Aí eu olhei lá os exames perfeitos, lá, 50 exames ali, né? Não é de hoje, é outro dia. 50 exames. Tudo dentro daqueles parâmetros ali e tal. Chegou um, tinha ali uma diferença incrível. Falei, estou com alguma coisa, isso aqui não está legal, aquilo lá não. Aí quando. E está escrito, no próprio resultado do exame está escrito. Os índices daqui não significam alguma coisa, porque tem que ser visto no seu macro. E o meu médico também depois me disse, não, isso aí não significa nada, significa a interpretação do todo. E é exatamente isso. Então não podemos ver esse aspecto religioso, esse amor eu não quis mudar o texto, Simone, que eu podia muito bem tirar essa palavra Cristo e escrever lei, mas eu quis manter a fidelidade do texto. Todo mundo conhece a história de Francisco e de Clara, né? Então tinha que ser dessa forma. Eu não podia mexer num texto dessa forma. Então vamos esquecer o aspecto religioso. Vamos colocar o aspecto religioso como uma causa que ambos resolveram abraçar e abriram mão de se amarem da forma que nós amamos, né? E se amar de uma forma que pudesse servir o próximo, aos pobres. Podemos usar analogia para um monte de coisa. Interessa a mensagem que está aí. Pablo Augusto, Santo Ambrósio já falava. Como falar do irracional com racionalidade? Bonito. Os seres humanos querem dar verbo a coisas que não pode ser falado. Tá me plagiando, né, o Santo Ambrósio? O Pablo Augusto. É isso mesmo, olha que bacana, como da energia interage, né? Viviane Véspero, para mim esse texto fala bem sobre o amor incondicional fraterno. Não vi nada religioso nesse texto. É legal, não, mas não estamos nem debatendo isso. É legal. Regina, você está bem? Não falou nada, Regina, mas que bom que você está aqui, a Yuriko. Pablo Augusto, o que vale absorver a consciência nas entrelinhas. O que é de lei fica, e o que não é, deixamos de lado. A Lígia diz que não fomos educados para amar fraternalmente, e sim com egoísmo, daí as confusões. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Ângelos, bom dia, está chegando agora, não tem problema. Hoje nós estamos falando sobre a história de Clara e Francisco e de tudo que está inserido dentro desse contexto. Então, que essa história que nós trouxemos hoje, que ela se apresentou para ser compartilhada entre nós, possa se instalar dentro do nosso ser, né? Para que a gente possa fazer uma revisão em nossos sentimentos e nossos conceitos,
Ninguém precisa ler isso aqui. Se achar que não tem que ler, se achar que não tem nada a ver com você, não tem problema nenhum. Mas se apresentou, é porque deve servir para o grupo, né? Porque é para o grupo, não foi para mim. Para mim, para trazer para o grupo. Então é isso. Vamos olhar as coisas, vamos olhar nossos mestres, vamos olhar nossos instrutores, vamos olhar os nossos, aqueles que nos guiam, vamos dizer, como seres bem resolvidos, como disse a Renata, e não como alguém que possa resolver nossos problemas de ordem afetiva e outras, né? Não é assim. Eu acho que essa história tem toda o que você tem todo o moral da história que nós precisamos aqui. Viviane, para mim o amor incondicional é algo difícil de ser aplicado entre homem e mulher em primeira instância. Primeiro vem o amor físico para depois ser sublimado no condicional. Eu poderia complementar o que você falou. Só é possível o amor incondicional a pessoas bem resolvidas. Só é possível o amor incondicional a pessoas bem resolvidas. Pessoas que não têm mais fantasias, pessoas que estão bem resolvidas, pessoas que fizeram tudo o que já tinham que fazer. Aí sim essas pessoas podem amar incondicionalmente. É o seu caso? É o meu caso? Cada um com a sua resposta. A sua pergunta, você responde, Viviane. Temos que transcender essa etapa, diz. Foi gratificante, diz a Francisca, olhar para essa história. E a Lisa diz que temos que transcender essa etapa. Temos que transcender essa etapa como? Nos resolvendo. Como que se resolve? Cada um sabe do que precisa resolver. Cada um sabe o que precisa resolver. Absoluta certeza? Certeza. Não existe certeza absoluta. Tá? Então tá aí. Bom, consegui ficar melhor nesses 40 minutos. Que bom. Talvez seja a música, talvez seja a história, talvez seja a energia de vocês. Isso possa se instalar aqui em mim durante os próximos dias. Tá? A Lígia diz que eu acho que ser bem resolvido é saber o que se quer e para onde se está indo. Saber o que se quer, se você quer alguma coisa ainda, você não está bem resolvido. Porque quem está bem resolvido não quer nada. Certo? Então tá aí. Obrigado. Que tenhamos todos um lindo dia. Em que toda essa energia que a gente troca aqui e que a gente monta possa ficar instalada na gente para o sempre. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau. Já vou compartilhar esse texto com vocês.